Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato, esse nosso cafofo aqui, quentinho nesse frio de São Paulo, para discutir os principais fatos da política internacional, sempre, você já sabe, com o nosso jeito, a nossa pegada, uma visão popular do mundo. Eu sou o Lucas Stanislau, e tô aqui com ele, grande figura humana, meu companheiro Rodrigo Durão. Como é que você tá, Durão? Bom dia, Lucas. Bom dia a você, ouvinte, espectador do Estrangeiro que nos vê nesse cafofo, né, Lucas? Como você fala. Exatamente. Esse cafofo sem barreiras, mas que conta com a equipe de correspondentes do Brasil de Fato, trazendo notícias dos quatro cantos do sul global, de Pequim, de Moscou, de Havana e também de Caracas. Que timaço, hein, Durão? É um timaço. São os galácticos do sul global. Só craques. Sancionados até a medula. Sancionados FC, né, o nosso time. Pois é. E a gente tá ao vivo na Rádio FM 98.9 Brasil de Fato. Rádio Brasil de Fato, bem no meio do seu dial. Se você não conhece ainda a Rádio Brasil de Fato, por favor, passe a conhecer. Mas também você pode acompanhar o Estrangeiro aqui no YouTube, no X, no Facebook, Instagram, as redes sociais do Brasil de Fato, além, claro, Spotify, de tocadores de áudio que você preferir. É isso aí, a gente tá em todas, meios, redes e paredes, então entre em contato com a gente tá esperando a sua mensagem, a sua sugestão, a sua crítica, a sua pergunta, para fazer o programa com a gente, para provar que o Estrangeiro é aqui, é acolá, é em todo lugar e somos todos povos irmãos. E estamos esperando a sua pergunta, porque hoje tá um programa recheado de perguntas, porque afinal de contas, casos jurídicos sempre são suscetíveis à dúvida, né? Sempre são complexos, principalmente quando eles são passíveis de crítica de perseguições políticas, né? O uso e instrumentalização da justiça com motivos políticos. E é exatamente disso que a gente vai tratar hoje, com a condenação recente da ex-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, né, Durão? Pois é. Ontem, na terça-feira à noite, a Suprema Corte Argentina confirmou a condenação da ex-presidenta Cristina Kirchner, ex-primeira-dama também, porque havia sido condenada a 6 anos de cadeia, de prisão, e agora ela, além dessa prisão ratificada, ela foi tornada inelegível para todo o sempre. Ou seja, ela foi tirada do jogo político, pelo menos do jogo político que dependa de votos. Ela não pode mais ocupar nenhum cargo eletivo, pelo menos até o momento. Cristina era a principal figura da oposição ao governo de Javier Milei. Tanto que a ratificação, essa confirmação da Suprema Corte, levou muita gente, muitos dos seus simpatizantes, milhares de seus simpatizantes, às ruas de Buenos Aires, desde ontem, protestando, tanto ela como seus simpatizantes, contra o que eles chamam de lawfare, que é a simples manipulação das leis com fins políticos. Jogar toda a força do judiciário para tirar um adversário político da disputa. O brasileiro lembra bem desse tema e conhece bem, tá acostumado, infelizmente, com isso, né? Pois é, a gente lembra do caso do presidente Lula, que sofreu lawfare, segundo todos os pontos de vista, e só voltou porque o perpetuador dessa lawfare foi incompetente o suficiente para que o seu processo fosse inviabilizado, fosse inutilizado, né? Então, a gente sofreu e a consequência disso é que tivemos Jair Messias Bolsonaro eleito, já que Lula estava fora do páreo em 2018. Mas para falar disso, a gente vai até Havana, onde o nosso correspondente Gabriel Vera Lopes, argentino, que acompanha muito o que acontece também na sua terra natal, vai explicar pra gente um pouco mais do que está acontecendo. Tá tudo muito fresco, tudo muito novo ainda, aconteceu ontem à noite. E, Gabo, muito bom dia. Eu começo perguntando para você o que deve acontecer agora. Ela foi condenada, a confirmação aconteceu ontem, e o que acontece? Ela vai pra cadeia, ela deve ir para uma prisão domiciliar, ela vai ter que ir para a delegacia, ou os policiais vão para casa dela.
que deve acontecer no atual momento? Salve, salve, pessoal. Sim. Bom, tudo o que está acontecendo é, como vocês falaram, nestes momentos. Então, tudo está mudando minuto a minuto. Mas o que nós sabemos é que até o dia 19, é dizer, quinta da semana que vem, ela tem tempo para chegar na justiça e se entregar. Ela e todos os imputados no juízo, né? Mas também nós sabemos que tem um setor da política que tem uma vontade gigante de ter uma foto, ter uma imagem da polícia entrando na casa dela, tirando da casa, ou onde seja, né? Porque é uma imagem bem forte para ficar rolando, né, nos meios de comunicação. Para Não tem humilhar ela. necessidade disso. Humilhar ela, isso. Não tem necessidade desde o ponto de vista do ponto de vista jurídico, porque ela não, ele sempre foi para todas as etapas que a justiça demandou ela. Então, não tem por que fazer isso, mas nós sabemos que Patrícia Bullrich, a atual ministra de, de Segurança, ela está trabalhando com a polícia para fazer um show deste estilo. Ao mesmo tempo que está acontecendo isso e que vai ser alguma coisa que está rolando lá na direita argentina, qual é a melhor maneira de fazer isto? Também o campo popular, as mobilizações, as organizações sindicais, movimentos sociais, eles estão eh, nas ruas, nas faculdades, na casa de Cristina, na sede do Partido Peronista, fazendo acampadas, fazendo manifestações. E desde ontem, a Argentina está num processo bem tenso político e as ruas estão bem quentes, né? Hoje estava falando com uns amigos e tem várias universidades que estão falando de fazer tomas, de fazer greves, de ficar no prédio e não deixar as autoridades entrar. Bom, Acho que é uma situação A bem... Faculdade de Filosofia da Universidade de Buenos Aires, Gabo, já está ocupada, né, pelos estudantes, né? É uma das A faculdades que. faculdade, sim, e da de ciências de exatas, chama aqui Certo, Na Argentina, certo. que é matemática, engenharia, coisas assim. Eu vi hoje cedo um cartaz, inclusive, que eles tinham colocado, né? Faculdade ocupada até Cristina libertada, algo assim. Tinha até uma rima ali que eles tinham, uma palavra de ordem que eles tinham chamado, né? Mas eu queria votar um ponto. A Cristina foi condenada por corrupção durante os governos dela. A acusação é essa que ela rebate. E ela tem direito, Gabo, à prisão domiciliar no momento? Ou esse show que você falou, que você disse que é a intenção do governo Milei fazer, tem chances de acontecer? Você falou que ela tem direito de se entregar até os próximos dias, a próxima semana, dia 19. Esse é um direito assegurado mesmo? Ou a gente pode ter surpresas? Não, a gente pode ter surpresas. Tudo o tudo que aconteceu foi muito irregular. Então pode ter surpresas. Ela tem direito de ficar na casa, ter prisão domiciliária, porque ela tem mais de 70 anos. E, de novo, todos os casos parecidos a este têm prisão domiciliária. O que acontece é que, de novo, tem um setor da direita que não acha que isso é uma boa imagem. E porque também tem outra coisa que eu acho que um setor também está pensando, que é se ela tem prisão domiciliária, a casa dela vai ficar como um ponto de encontro de toda a militância popular da Argentina. Uma coisa parecida, né? Já estão falando desse jeito, com o que aconteceu com Perón no Uhum, exílio, uhum. que Puerta de Hierro, onde ele morava, ficou como um ponto onde toda a militância ia para falar com ele isso. Então, ela tem que ela tem o direito de ter prisão domiciliária e ela tem o direito de que a polícia não leve ela, se ela se apresentar no judiciário até o dia 19. Mas
isso pode cambiar a qualquer momento também. Claro, agora, Gabo, você falou repleto de irregularidades, né? Eu queria que a gente falasse um pouco dessas irregularidades, né? O que dá pra gente destacar do processo que foi irregular, que pode aí referendar a acusação da defesa da Cristina de que esse processo é um processo de lawfare, ou seja, um processo utilizando a justiça para fazer perseguição política, né? A gente sabe que assim como houve no processo contra o presidente Lula um muito provável conluio entre procuradoria e tribunal, né? Ou seja, um conluio entre quem acusa e quem julga. A gente sabe que teve isso também no caso da Cristina, mas também tiveram outras irregularidades, né? Do tipo, quem deveria julgar a instância da província de Santa Cruz, onde supostamente teriam acontecido os roubos, e não a justiça de Buenos Aires, onde terminou sendo julgado o caso. Então, queria que você destacasse pra gente algum desses pontos que a gente que podem referendar a acusação da defesa de que é um processo de lawfare, um processo de perseguição política. Bom, eu acho que tem três coisas que são bem importantes. A primeira é que o processo foi aberto por primeira vez em 2008 Uhum. e não mencionava no processo a Cristina. Só mencionava a Néstor Uhum. e o que era eh, o ministro de Obras Públicas, que chama Devido, Ex-presidente Néstor Kirchner, que era marido da Cristina Kirchner, né? marido da Cristina. Uhum, uhum. Esse processo não conseguiu provas de corrupção. E o que aconteceu foi que, com a chegada do macrismo ao governo, esse mesmo processo foi reaberto. Certo. E o problema que tem isso Coincidiu com a chegada de Maurício Macri à presidência, né? Um claro, declarado quando opositor do Maurício kirchnerismo. Macri Uhum. chega à presidência, tem um monte de processos jurídicos que vão ficar abertos e eles fazem esta ofensiva judiciária contra o kirchnerismo. Certo. Então, foi aí que, de novo, eles abrem isto, mas na Argentina tem um princípio constitucional que você não pode ser julgado duas vezes por o mesmo caso. Se uma Uhum. justiça fala, você não teve nada a ver, você fica livre desta condena, o que seja, você não pode voltar o processo desde zero, de novo. E tem uma coisa que é importante, que é o fiscal que abre de novo o processo contra Cristina agora no governo de Macri era o esposo que foi a porta-voz do ministro de Justiça do governo de Macri. Certo. Então, aí você já dá para olhar que tem uma relação, bom, de mínima Intimidade, de né? dúvidas, De né? mínima intimidade. Claro. Muita proximidade, né? Entre um procurador e um governo, né? E depois, não para fazer muito, eu acho que tem outras duas coisas que são importantes. Uhum. Um detalhe do julgamento é que todos os testemunhos da Procuradoria foram questionados pela defesa e 51 obras públicas foram as que estavam sendo investigadas, mas não teve ninguém que pôde responder que tinha atos de corrupção. É dizer, Cristina está sendo condenada por 51 obras públicas onde falam que tem corrupção, mas não tem provas dessas obras. O que tem é testemunhos Uhum. que falam que ela foi corrupta nessas obras. Uhum. Não sei se dá para entender, né? Sim, sim, sim. No Brasil, isso ficou eternizado no caso do procurador Deltan Dallagnol, não tenho provas, mas tenho convicção. Muita convicção, né? o PowerPoint, a Exato. convicção, a prova do PowerPoint. Exato. E eu entendo mesma também, coisa. Gabo, o que ficou colocado aí é que a Cristina, assim, não é que ela teve responsabilidade, mas não tinha como ela não saber, né, sendo presidenta, Claro. né? É meio que isso. Como não tinha provas, o que falou a fiscalia foi: você é presidenta, então o que você estava falando, não tem como não saber isto. Uhum. Então você tem uma responsabilidade política. Mas o que fala a defesa é:
Vamos tirar a política do meio. Se numa empresa, um subordinado, um cara que está trabalhando na empresa, comete algum ato de corrupção, você não pode falar que é culpa do CEO da empresa. É a mesma coisa. Se um subordinado do governo tem um ato de corrupção, você não pode falar que toda a estrutura governamental tem responsabilidade. E depois, bom... Claro. Gabo, você falou que tinham 3 elementos, até agora você só falou 2. Imagino que o terceiro tem a ver com algum time de futebol aí, é isso? A gente tem que falar disso também. Sim. O juiz do caso chama Rodríguez Jiménez Uriburu. E ele jogava no mesmo time de futebol que o promotor Diego Luciani. E eles jogavam na quinta, na casa de Maurício Macri. Eles tinham um time de futebol que chamava Liverpool, porque eles são muito patriotas. Então, usavam o nome com nome da Inglaterra. Claro. Claro, na Argentina. Bom, mas eles falavam que isso era só futebol. É só ficar os sábados, 3 da tarde, de brincadeira e nada mais, né? Então, é muito terraplanismo, né? Podia estar facilmente no quadro Terra Plana essa relação, né, entre os três. Impressionante. Eu queria aproveitar agora que o Gabo trouxe esses elementos de irregularidade para desdobrar um pouco os fatos políticos, né, mais de implicação política dentro da Argentina, e chamar aqui o nosso convidado de hoje, o nosso comentarista, analista político, o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Professor, bem-vindo ao Estrangeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Muito bem-vindo. Sua estreia no Estrangeiro. Exatamente, a gente estava ansioso já de contar contigo aqui e queria já te passar a bola com uma pergunta, né? A gente viu desde ontem, né? E hoje cedo também, a gente acabou de destacar aqui também no começo do episódio muitas manifestações na Argentina e inclusive já convocatórias para que pessoas de outras províncias vão até Buenos Aires para engordar essas manifestações em solidariedade a Cristina Kirchner. Dá pra gente esperar um transborde, né? De fato, um estalido, né? Alguma coisa de tamanho muito grande em Buenos Aires nesses próximos dias em solidariedade a Cristina Kirchner? Bem-vindo ao Estrangeiro, professor. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite. Eu estava ouvindo aqui o Gabo falando. A Argentina é o país em que a política é feita com multidões, né? Se a gente olha as fotos do Perón, as fotos mesmo dos governos Kirchner, da volta do Perón em 73, 74, as multidões dão um tom. E a Cristina é uma figura que eu tive algumas vezes em Buenos Aires e vi comícios da Cristina, vi comícios das campanhas, mesmo da campanha do Alberto Fernandes. A Cristina é indubitavelmente uma espécie de popstar da política argentina. Ela é absolutamente adorada, ela mobiliza multidões. Mas quem foi condenada não é a pessoa física da Cristina, ela foi 2 vezes presidente da República, ela foi senadora várias vezes, foi uma vez vice-presidente da República, o que dá a ela a prerrogativa de ser, se não me engano, vice-presidente do Senado. É uma figura proa que reergueu o peronismo, ela e o marido dela, o Néstor Kirchner, mas pela própria fatalidade da morte do Néstor Kirchner, ela pegou um período da Argentina de crescimento, que foi o primeiro mandato dela, a partir de 2007, ela governou de 2007 a 2015, e depois pegou a situação muito difícil da crise de 2008. E é preciso ver a Cristina, isso um amigo economista argentino me falou uma vez, depois do Perón, a grande liderança de massas do peronismo na Argentina, histórico, é a Cristina Kirchner. E nessa situação, essa figura que ultrapassa fronteiras, essa figura que é uma mulher, num país como na América Latina, machista, ela foi protagonista, ela é protagonista, ela anunciou que seria, agora, semana passada, que seria candidata a deputada pela província de Buenos Aires, a mais populosa do país, e é nessa situação que 3 juízes, apenas 3, a condenam a uma pena brutal. São 6 anos de prisão, que possivelmente vão ser cumpridos em casa com prisão domiciliar, mas o mais brutal é a inabilitação política perpétua.
é uma pena de cassação política perpétua. Isso nem a ditadura brasileira fez pena de cassação perpétua. O sujeito era cassado aqui por 8 ou 10 anos. Uhum. O Bolsonaro, aqui na democracia, está inabilitado por 8 anos. Sim. Não existe essa questão aqui numa democracia. Aliás, é bom ressaltar que a Cristina Kirchner, em 42 anos da volta da democracia, desde o fim da ditadura em 83, é a primeira presidenta da República condenada. Nenhum outro foi, nem o Menem, sobre quem pesavam várias denúncias, muito menos o Macri. Nem o De La Rua, né, professor, que foi acusado de mortes em 2001. Nem o De La Rua, né, que foi acusado das mortes em 2001, nem ele. Nem o De La Rua, nem esses presidentes ultraliberais. Agora, uma coisa que é quase uma piada pronta, vocês sabem onde é que o Macri ontem passou um tweet falando que tinha 2 palavras, justiça, ponto, fim. Vocês sabem onde é que ele está? Vocês sabem, não? Ele está em Israel. Vejam só. É sintomático que ele esteja em Israel nesse momento. Então, é uma condenação. Agora, mais do que a condenação da Cristina em si, está acontecendo na América Latina, ou no mundo, né? O avanço da extrema-direita é um padrão de funcionamento de uma democracia tutelada. É uma democracia sob constante constrangimento, constante pressão. Então, você não muda o regime democrático, a essência do regime democrático. Quando você tem um golpe, ele é dado pelo Congresso. Foi assim que aconteceu com Fernando Lugo, no Paraguai, em 2012. Foi assim que aconteceu com Manuel Zelaya, em Honduras, em 2009. Foi assim que aconteceu com a Dilma, em 2016. Não tem um golpe com um tanque na rua. Essa coisa que o Bolsonaro queria fazer, isso está ultrapassado. O golpe é dado no Congresso. O golpe é dado pela extrema-direita parlamentar. E o golpe é dado pela justiça, como foi na prisão do presidente Lula, nas condenações ao presidente equatoriano Rafael Correa e agora na Cristina Kirchner. Isso tudo sob o manto do regime democrático. Quando a gente olha para os Estados Unidos e vê o Donald Trump intervindo na Califórnia, está todo mundo acompanhando esse crescendo, esse avanço do movimento social de imigrantes na Califórnia desde a sexta-feira passada, e o Trump mandou 2.000 soldados da Força Nacional, depois mais 700 dos Mariners, dos fuzileiros navais, que são uma força de segurança externa, que são militares que vão a guerras, nas invasões, nos golpes. Ele está usando internamente. O Trump, na verdade, ele está intervindo no estado da Califórnia, que tem um governador eleito. Não sei se foi ele ou o secretário de Segurança que falou que, o secretário de Justiça, que falou que aventou até a prisão do governador. Mas isso tudo, a Constituição está funcionando, os poderes estão funcionando, as instituições democráticas estão todas aí em pé, ninguém deu um golpe. Claro. Então, esse padrão de funcionamento que a extrema-direita faz durante a democracia, uma democracia cada vez mais autoritária, essa é a principal mudança que a gente está assistindo. Mas, eu vou só lembrar mais um caso. Só um caso mais, claro, que é o caso do Macron, que em 2022, 2023, não conseguiu aprovar na Assembleia Nacional a reforma da Previdência, porque houve, lembram, um levante de trabalhistas, trabalhadores em toda a França, manifestações maciças nas ruas. Ele aprova por decreto, de cima para baixo. Esse é o padrão de funcionamento da democracia burguesa, da democracia liberal, dê o nome que quiser, mas você não sai da democracia, você não tem mudança de regime. E essa normalização do autoritarismo é o que está acontecendo na Argentina agora, como bem detalhou o Gabo. Mas, Maricone, você falou dessa judicialização da política que vem aumentando desde a década passada. A gente vê casos de lawfare, como aconteceu com o Lula, mas, por outro lado, também a gente vê casos em que o judiciário freia roubos autoritários de governos, como fez com o Bolsonaro. Tá no banco dos réus, como esteve ontem. Como você vê isso? Você vê essa dupla função das Supremas Cortes, ao mesmo tempo pode ratificar o autoritarismo e pode brecar o autoritarismo, caso isso continue, essa judicialização.
Você acha que existe essa possibilidade de eles serem o último freio para salvar a democracia? Ou você está pessimista em relação a isso? Olha, eu não sou muito otimista, não, porque, embora o judiciário brasileiro esteja processando, isso é algo muito positivo, esse mesmo Supremo é o que quer acabar com o trabalho, com a CLT, com os direitos trabalhistas. A gente está vendo aí o Gilmar Mendes buscando dar uma liminar contra todas, são mais de 3 mil ações trabalhistas, para acabar com para legalizar a pejotização do trabalho. Quer dizer, o trabalhador não tem mais vínculo com a empresa, ele é uma empresa pequena, ele em si, sozinho, ele é um microempreendedor individual que tem um contrato com a empresa, como se fossem duas empresas, e acaba os direitos, férias, 13º e tal. E o Supremo, ao mesmo tempo que faz isso, que processa os golpistas, ele também vai para cima dos trabalhadores. O que eu quero dizer é o seguinte: não se pode colocar a justiça como juiz em última instância para mal ou para bem da democracia. Isso tem que ser parte da luta da disputa política. Embora isso aconteça no Brasil, mas esse Supremo legalizou o golpe contra Dilma também. Esse Supremo acabou legalizando a Lava Jato, de certa maneira. O problema todo é eu não acho que o problema seja o judiciário em si. Eu estou dizendo, é uma coisa mais ampla, é um padrão de funcionamento de uma democracia permanentemente tutelada, seja pelo judiciário, seja pelas maiorias de direita e de extrema-direita nos parlamentos, seja pelo uso elástico que se faz da legislação vigente, como o Trump está fazendo nos Estados Unidos. Ele não está revogando nenhuma lei quando ele deporta arbitrariamente imigrantes, faz um acordo com o Nayib Bukele em El Salvador para deportar pessoas que não têm nenhuma culpa formal na justiça, deportar porque são suspeitos disso ou daquilo. Não está mudando a lei. Ele está entrando em questões infraconstitucionais. O que quer dizer isso? Em brechas que a Constituição, em pontos cegos que as constituições têm, toda lei tem, entra por aí com medidas profundamente autoritárias. Ninguém acha que o Trump está acabando formalmente com a democracia dos Estados Unidos, mas ele, ao reduzir verbas das universidades, ele está tomando uma medida administrativa. O Robert Kennedy Jr., ao demitir toda a cúpula da área de vacinas da Secretaria de Saúde, não está infringindo nenhuma lei, ele está usando prerrogativas do cargo, mas na prática, dentro das regras, eles estão alterando a natureza dessas democracias e as tornando cada vez mais autoritárias e restritivas. Claro, eu queria voltar pro Gabo agora para a gente ver se entra um pouco nas entranhas aí da política argentina, porque, Gabo, em 2015, quando a gente citou aqui, né, quando esse processo contra a Cristina, o caso Vialidade, né, o processo Vialidade é retomado, havia uma percepção de que não era interessante para o governo Macri colocar a Cristina atrás das grades, colocar a Cristina na prisão. Seria muito mais interessante para o governo Macri deixar a Cristina sangrar na imprensa, nos jornais, diariamente tendo que ir aos tribunais, prestar depoimento, se explicar, sendo acusado. Então, assim, capas e mais capas do Clarim La Nación contra a Cristina, e ela sangrando ali publicamente, diariamente, para o governo Macri seria muito mais interessante do que tê-la diretamente na prisão. Hoje, para o governo Milei, é mais interessante ter a Cristina presa, ou, ao contrário, seria como a percepção no governo Macri? Porque também o que a gente pode observar é uma certa, a princípio, né, desde ontem até hoje, uma certa comoção por uma unidade no campo popular, o que seria um tiro pela culatra. Então, queria te ouvir sobre isso, a percepção de como para o governo Milei é mais interessante a Cristina presa ou a Cristina só condenada, mas não atrás das grades, né? Eu acho que o governo de Milei não está escolhendo o que está acontecendo. O governo de Milei tem que só jogar num jogo que não é de escolha deles. Eu acho que tem duas coisas. A primeira é a Cristina estava num momento, e o peronismo, não só a Cristina, o peronismo na Argentina estava, até a semana passada,
num momento de muita debilidade política. Então, as causas judiciárias contra Cristina eram só isso que você falava, um jeito de ficar acosando, ficar batendo nela, mas sempre nesse canto de debilidade política. Isso está mudando agora. E com isso que mudou, eles conseguiram, por primeira vez, depois de muito tempo, ter uma reação da totalidade do peronismo. Um peronismo que estava bem fragmentado, que não estava conseguindo falar entre eles. Bom, agora eles têm todo um motivo bem importante para se unificar, para construir unidade, para construir alguma coisa de comum. Isso, eu acho que é um problema para o governo de Milei. Ao mesmo tempo, o governo de Milei jogava muito, brincava muito com esta ideia de se nós fracassamos, o que vai voltar é Cristina. E se isso sair da equação política, esse fantasma que eles construíam para poder justificar o que eles faziam, bom, isso fica fora de jogo. E eu não sei como eles vão conseguir agora reconstruir um imaginário de que eles são necessários. Uhum. Depois tem uma... Não, pode falar. A gente estava falando, né, Lucas, que até os trotskistas Exato. se uniram aos peronistas nessa indignação com o que está acontecendo. Ontem à noite a deputada Miriam Bregman teve na sede do Partido Peronista, né, Gabo? Para mostrar a solidariedade e tal. Que até então, forças rivais, né? Dentro do campo popular. E eu aproveito emendando, Gabo. Quem que deve ser a principal figura da oposição agora que a Cristina parece estar fora do jogo? É uma boa pergunta. Bom, o governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, é a principal figura neste momento e a principal figura institucional, porque ele é governador da província mais populosa da Argentina, e uma província que é um estado que é o coração do peronismo. Uhum. Mas eu acho que o peronismo está a crise do peronismo é a crise que eles não estão conseguindo construir um liderazgo, uma liderança que consiga de novo construir um projeto do peronismo. Uhum. E eu acho que tem muitas figuras aí jovens que não conseguem todavia fazer esse pular, né, e ter essa construção. Com Cristina fora do jogo, bom, eu acho que também a paradoxa de tudo isto é que fica também mais fácil para uma nova geração, se tem a bendição dela, de construir um novo liderazgo. Ela não tem um herdeiro político óbvio, né? Ela não tem... Bom, poderia falar que o Axel era o herdeiro óbvio até um par de meses para trás, onde ficou a briga entre eles. Mas não tem um herdeiro. Ela tem o filho dela, que não tem capacidade de competir nas eleições, porque ele não é um cara com votos, mas sim um cara com muita capacidade de construção política. Uhum. Mas nessa rivalidade dentro do peronismo, eu acho que aí vai surgir uma nova liderança. Eu vou fazer um pequeno intervalinho para a gente pedir para você assinar nossa news. Nossa newsletter traz conteúdos especiais, inéditos, customizados para você. É um jeito de nós falarmos, você ouvir a voz de quem faz o Brasil de Fato, falando de uma maneira um pouco mais direta, e conteúdos que vêm antes também para quem assina a nossa newsletter. É de graça, é fácil, é www.brasildefato.com.br/boletim. Vai lá e faz isso agora, por favor. Gostoso demais. É bom. Recomendamos. Professor Maringoni, eu queria destacar aqui uma coisa que me chamou a atenção nessa cobertura de todo esse processo, que não é muito bem, então não está necessariamente relacionado ao que aconteceu ontem pós-condenação, mas sim antes. A capa do jornal Clarim de ontem, que saiu pela manhã, né, no começo do dia, trazia uma imagem, uma montagem, uma fotomontagem da Cristina Kirchner presa
E a manchete logo acima dessa foto diz a respeito, o governo Milei, faltam dólares na Argentina, o governo Milei faz novo pedido, vai fazer novo pedido para o FMI. Que assim, para mim foi muito irônico o fato da Cristina presa e o governo desesperado atrás de dólares. Queria te perguntar como é que fica a questão econômica após condenação da Cristina, né? Se é que muda alguma coisa para o mercado, se é que inspira mais confiança, se é que é preciso, né? Mais confiança para o FMI, vai aprofundar mais a dívida da Argentina. Como é que fica a questão econômica no país? Olha, a situação econômica da Argentina está bastante difícil. A Argentina não tem indústria, conseguiu. O Milei fez esse brutal ajuste fiscal. Ele consegue reduzir a inflação, mas não a alta de preço. Quer dizer, você estaciona a alta de preço, eles não estão subindo. Mas você continua numa situação aí, sem indústrias. O Milei foi a essa conferência na França, agora em Mônaco, há poucos dias, final de semana passada, e ele fez coro com o Lula que ele quer discutir com o Macron o acordo Mercosul-União Europeia. O acordo Mercosul-União Europeia, para o Brasil, para o Mercosul, é um acordo neocolonial, é um acordo em que os países do Mercosul exportam para a Europa produtos primários e importam para então, existe uma situação argentina muito mais devastada em termos industriais do que o Brasil. A Argentina tem a dívida contraída de 40 e poucos bilhões de dólares pelo Macri, o Milei, que é mais 20 bilhões. Então, eu não sei se existe uma relação direta sobre isso, até porque me parece que o Gabo falou, e eu tenho lido isso, existe uma ação do governo Milei sobre a corte, pelo menos não agora. Mas está uma situação. O país vai em frente a uma situação complicada. Agora, Gabo, eu queria te perguntar rapidinho sobre repercussão internacional. Quem falou o que até o momento? E também te perguntar como fica a direita, né, nessas próximas eleições legislativas que vão acontecer ainda esse ano. Bom, até algumas horas atrás, tinha vários líderes populares da América Latina, muitos deles quem sofreram também processos de lawfare, que se pronunciaram. O primeiro em pronunciar foi Rafael Correa, ex-presidente do Equador. Mas também teve outras lideranças, o governo de Venezuela, o Evo Morales, o governo de Bolívia, o grupo da Revolução Cidadana em Equador, parlamentares também da União Europeia, de esquerda, progressistas. Também tem muita gente falando dentro do Instituto Pátria, que é o espaço de trabalho da Cristina, que a equipe da Cristina está trabalhando muito com a equipe judiciária do Lula para pensar o que eles podem fazer em cortes internacionais e coisas por estilo. Então, nós o que vemos tem um setor do progressismo, da esquerda, do campo democrático a nível internacional que se pronuncia. Mas depois também tem setores de extrema-direita ou direita que não falam nada, que eu também acho que isso é interessante, né? Que estão só olhando o que está acontecendo e tratando de ver o que vai acontecer com a Argentina, tomando um pouco o que vocês estavam falando com o professor, que isto não vai resolver os problemas do Milei. Isto não vai resolver todos os problemas econômicos que o governo tem. Então, eu acho que tem um setor do poder econômico internacional que também acha que isto, bom, pode ficar de boa, que uma populista de esquerda esteja na cadeia, mas o problema da Argentina para a direita não é o poder econômico, não é se Cristina está na cadeia ou não está na cadeia, é a capacidade que tem o povo de se mobilizar e construir uma contenção contra o governo de Milei e contra o FMI. Eu acho que isso é que está rolando agora na mirada internacional. Professor Marigoni, o Brasil e o presidente Lula podem fazer alguma coisa para ir em socorro a Cristina Kirchner e o peronismo?
Não, o socorro principal é político, né? É uma declaração política do presidente. Isso espero que ele faça, porque ele foi vítima de um processo que guarda muito, não é a mesma coisa, mas que guarda muitas semelhanças. Eu espero que o presidente Lula faça isso nas próximas horas. Agora, é preciso ver uma coisa: essa condenação da Cristina, a semelhança dela com Rafael Correia e com Lula se dá no seguinte quadro. Antes da condenação, você submete a liderança a um espancamento midiático, judiciário constante, como foi feito com o Lula. O Lula foi condenado, foi preso em 2018, mas desde que ele sai do governo, ali quando começa a Lava Jato em 2014, o Lula já era acusado de ladrão desde 2005. E a imagem pública da liderança perante a população, perante a sua base de apoio. Então o Lula era chamado de alcoólatra, de irresponsável, enfim, você vai desqualificando, porque aí a justiça só tem o papel de promulgar uma sentença que anteriormente já tá dada. Isso é a mesma coisa com Rafael Correia, você destrói a reputação, você assassina reputações. Isso é o que está sendo feito com a Cristina Kirchner, isso foi feito com Evo Morales no golpe de 2019, toda a liderança que vai para a justiça não é algo feito a seco, a frio, mas não, existe um processo político anterior que já o condena. A Suprema Corte Argentina, no caso, teve só que, é assim, vocês falam o terreno, aí a Suprema Corte risca o fósforo. O que faltou dessa condenação está unificando a esquerda, os setores progressistas, quando na frente da Câmara tinha várias lideranças, como ele bem ressaltou, trotskistas, pode ser um grande sinal de uma. Assim, você reunificar a esquerda em cima de uma desgraça, né? Mas pode ter esse fator. O peronismo, a gente precisa sempre lembrar que o peronismo não é um movimento muito mais amplo do que o Partido Justicialista, né? O Alejandro Grimson, que é um conhecido cientista político argentino, o peronismo tem muita literatura sobre ele, mas o Grimson fez há 6 anos um livro chamado O que é o Peronismo. Ele mostra que o peronismo ele se é muito difícil você classificar quem é o peronismo, porque no peronismo você já teve a extrema-direita, o Lopes Rega, você já teve o neoliberalismo radical do Carlos Menem, e você tem a esquerda do peronismo, que é a Cristina Kirchner, o Axel Kicillof, e setores ainda mais à esquerda. Teve o setor do peronismo que foi formado pela esquerda. Agora, o peronismo, essa capacidade de adaptação e, ao mesmo tempo, de se recobrar, não é exatamente ressuscitar, mas de se renovar, é muito impressionante. Quando o Menem sai do governo, e a Argentina está arrasada, logo depois tem os presidentes, 3 presidentes em poucos meses na Argentina, parecia que o peronismo estava morto. A primeira campanha que o Néstor Kirchner faz à presidência, quando ele se elege, quando toma posse em 2003, ele não faz uma campanha peronista. Ele faz uma campanha de oposição ao neoliberalismo e, quando ele chega ao governo, eles começam a recobrar, a recompor o peronismo, os símbolos do peronismo, a própria figura do Perón. Essa capacidade de se metamorfosear, de se modificar do peronismo, não tem paralelo, acho que, no mundo. É muito diferente. Um colega meu, Manigoni, que tem uma vida muito sólida na testa, na cabeça do movimento. Sim. Então eu acho é possível. Agora, de imediato a gente está no meio do furacão, é difícil prever como isso vai acontecer. Um amigo meu, um jornalista que mora na Argentina, fez um paralelo do peronismo com o MDB, onde cabe tudo, onde qualquer matiz ideológico é possível que caiba, e tá sempre ali, tá sempre vivo na política do país. Você acha que faz sentido isso? Eu acho difícil, porque o peronismo tem uma figura assim, que é o Perón, que é uma espécie de figura quase mística. Esses movimentos que têm figuras místicas na sua cabeça, que é o Vargas, que é o chavismo,
O lulismo ainda não chega lá, porque o Lula ainda está presente, o Lula está vivo, está aqui. Mas essas figuras que transcendem o espectro político, no caso do peronismo, é muito particular. Essa ideia de que o peronismo, você consegue classificar o que é o peronismo por ver na Argentina quem não é o peronismo. Quem não é peronista? Os ricos, a elite, os entreguistas. É assim que se classifica. O populismo, no geral, é isso, mas o peronismo ele vai pelo contraste. Muita gente fala, o Gabo talvez conheça essa frase, eu vi muitos na Argentina, que na Argentina até a oposição é peronista. Não porque ela seja peronista em si, mas porque ela tem que entrar numa lógica de se opor ao peronismo para se afirmar. O MDB aqui no Brasil não tem nenhuma figura mística. Por mais que a gente fale, o doutor Ulisses, a grande Ulisses Guimarães, ele de fato foi um estadista maiúsculo, de primeira grandeza. Mas nunca foi uma liderança de massas, mística como o peronismo. O MDB é outra coisa. O MDB é uma geleia e está em crise, né? O MDB que já foi o maior partido que era nos anos 70, nos anos 80, o MDB hoje assim como o PSDB hoje é um pedacinho do que já foi no passado. Acho muito difícil fazer essa comparação aqui no Brasil. Eu acho que como o peronismo, eu não conheço nada no mundo e procurei estudar o peronismo e não consegui encontrar paralelo ao que é essa, chamam de religião civil, uma religião em que o Deus não que não é o melhor era militar, mas não é um Deus do outro mundo, é um Deus desse mundo aqui, Deus, eu digo entre aspas, né? Uma figura mística histórica. E faltou uma guerrilha para o MDB também, né? Se você poder ser comparado. Faltou uma guerrilha, faltou isso, faltou luta armada. Muito que bem, eu acho que a gente chegou naquele momento em que, apesar de julgamentos enviesados, a gente pode ter o nosso julgamento justo aqui da nossa gincana Terra Plana, então eu vou pedir, por favor, pra gente soltar a vinheta. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Muito bem, chegamos aqui para o segundo bloco desse episódio do Estrangeiro, que já virou tradição aqui, é o nosso compromisso semanal com a sua serotonina, querido ouvinte, porque nem só de tragédias vive um cidadão e uma cidadã. E para você que está chegando pela primeira vez e ainda não sabe muito bem o que é o Terra Plana, é muito simples, é uma gincana saudável, salutar aqui entre os camaradas, onde cada um vai trazer uma notícia mais terraplanista, mais bizarra que saiu na semana no noticiário internacional, e quem vai decidir quem merece o prêmio, aí o troféu Terra Plana, nosso querido convidado, nosso analista Gilberto Maringoni. Então, professor, contamos contigo. E já passa a bola pro nosso muchacho peronista lá, e castrista também, por que não? Gabriel Vera Lopes, o que você traz pra gente aí, diretamente de Havana? Bom, sempre é difícil, né? Porque a Terra Plana também é como um filme de terror. Mas eu estava pensando um pouco, o professor já adiantou isto, que é que o Javier Milei está neste momento no Israel e ele está... Não, Macri. Porque ele... Como? É o Macri que está em Israel. Bom, mas também o Milei foi para Israel porque ele foi convidado para pegar um prêmio que chama Gênesis 2025, que é um prêmio que é conhecido como Prêmio Nobel Judaico, e o prêmio reconhece indivíduos judeus e não judeus de destaque por suas realizações profissionais, contribuições filantrópicas e apoio ao Estado de Israel. É dizer, ele foi para lá para receber um prêmio por o apoio neste momento em que está acontecendo um genocídio contra o povo palestino, por o apoio incondicional que ele está fazendo com o Israel. E o comitê de seleção dá este prêmio para ele porque eles falam que neste momento tão difícil para o Israel é muito importante a labor parlamentária, a labor de lobby, a labor ideológica que está fazendo o governo de Milei para tratar de ajudar o Israel neste momento difícil, né, de ataque contra o Estado de Israel.
Muito amigos, Bibi Pois e é, e Milley. você sabe que até que faz sentido. O Nobel, o próprio, ele foi inventor da dinamite, Vejam só. né? E que dinamite é o que não falta lá em Gaza, né? Apoiada pelo nosso querido Javier Milei. E o nosso querido Donald Trump também, né? Ah, sempre, é a galera. É uma turma boa, né? 3 queridos aí. É. Durão, o que você traz pra gente hoje? Eu trago ele. Eu trago o fim do romance mais rico de 2025. Já ganhou, hein? É uma paixão tórrida, rápida e que gastou bilhões de dólares e elegeu o presidente do país mais rico do mundo. Donald Trump e Elon Musk finalmente chegaram no fim da linha, pelo menos até onde o amor vai, né? Depois de financiar a campanha de Trump e participar do seu governo, semana passada eles brigaram. Eles romperam por causa de um projeto de lei que o Trump aprovou por uma margem muito mínima, por um deputado só, mas que esse projeto de lei foi classificado pelo Musk de uma abominação nojenta. Esse projeto de lei vai aumentar a dívida dos Estados Unidos numa quantia significativa. São mais de 4 trilhões de dólares, mais o dobro do PIB brasileiro, só de aumento da dívida, né? Então, na semana passada teve essa lavação de roupa pública, né? Parecia um programa de televisão de quinta categoria. Pelas redes sociais, né? Redes sociais. O Musk acusou o Trump de ter ligações com o abusador sexual condenado Jeffrey Epstein. O Trump retrucou dizendo que as empresas de Musk, admitindo que o governo dos Estados Unidos favorece nas licitações as empresas do Elon Musk, como Starlink, a Tesla. E depois dessa troca de acusações acaloradas, o Musk agora vem falando que não, eu exagerei, passei do ponto, tava doidão. Enfim, é isso que aconteceu. A gente fica aqui desse lado rindo, né? Cara, eu não tenho provas, mas eu tenho forte convicção de que tudo isso é uma grande marmelada, assim, de que eles sempre parece, eles né? se combinam, sabe? Isso daí, eu não sei, eu não vou entrar aqui porque eu tenho uma carreira, uma reputação a zelar, mas olha, assim, marmelada... Parece, né? Uma marmelada misturada com cheetos. Pastelão, né? que nojo. Lucas e Stanislau, o que você trouxe? Eu trago uma tragédia, eu vou ser muito breve porque eu não quero me estender muito, porque isso de fato me mexeu muito comigo ontem. Ontem, as seleções de Omã e Palestina se enfrentaram pelas eliminatórias da Copa do Mundo e o sonho acabou. The dream is over, gente. A Palestina foi eliminada, teve suas chances zeradas de ir para a Copa do Mundo depois de sofrer um empate nos acréscimos de um pênalti que foi confirmado pelo VAR. Que não foi pênalti, obviamente. Assim, eu sei que não é muito terraplanice, mas assim... O Nakba futebolístico. O futebol tem terraplanistas que, assim, até os deuses do futebol duvidam, e isso mexeu com o brilho de muita gente aqui na redação do Brasil de Fato. Estávamos todos torcendo pela seleção palestina e foi um revés muito grande. A seleção palestina vinha ganhando o jogo até o minuto 90 e 93, quando o juiz marca um pênalti completamente... 93 não, desculpa, 97. 97, eram 8 minutos de acréscimo. 8 minutos, 7, no último minuto do acréscimo, o juiz marca um pênalti inventado para a seleção de Omã. E o VAR confirma e o cara vai lá e converte. É caso de jihad. Omã, né? jogava pelo empate. Então, assim... Intifada. A gente tá muito abalado por essa notícia e eu resolvi trazer aqui, expor isso de alguma maneira, a insatisfação e a tristeza plena na redação do Brasil de Fato pela eliminação da Palestina na Copa do Mundo. E com essa eu quero agradecer a participação do nosso professor Gilberto Maringoni. Professor, muito obrigado. E passo a bola aí para você escolher quem merece o troféu Terra Plana essa semana. Olha, primeiro eu quero pedir desculpas ao Gabo, porque realmente eu falei, Macri, é um Milley que está em Israel. Esse é um dos movimentos terraplanistas. Essa semana está difícil, né? Tá difícil. Porque a gente tem o Trump mandando tropa para Los Angeles e vai haver manifestação na sexta-feira nos Estados Unidos inteiro contra o Trump. Sim. A gente tem o caso dos próprios juízes na Argentina. E a gente tem o julgamento do Bolsonaro, da escumalha do golpe. Exato. Eu acho que o movimento é o depoimento do Bolsonaro, do general Heleno, do almirante Almir, do brigadeiro da Força Aérea, do Braga Neto, que viraram ursinhos puff, valentões, gente que bradava contra a democracia, que ameaçava, viraram poodles diante da justiça. Isso é um avanço para o Brasil, mas isso é um momento que mostra na mão de quem a gente estava.
da terra plana, mas em especial de gente da covardia extrema. E isso a gente compara o comportamento digno do Tiago Ávila em não aceitar ser deportado, não aceitar a deportação, e ele está sozinho em Israel, ele está diante daquela prisão nazista de Israel, daquela escumalha israelense. E a gente pega os valentões das Forças Armadas brasileiras, essa gente que é inútil para o país, com um comportamento covarde, pusilânime, no ar-condicionado do Supremo, com todo o conforto, com advogados milionários e tal, mostrando o real tamanho moral, político e humano dessa gente. Então, eu acho que o comportamento dessa gente no Supremo é um momento terra plana e um momento de vergonha na semana. Ontem foi um dia de muita tristeza, porque além de ver a Palestina perdendo, a gente teve que acompanhar o depoimento do Bolsonaro na íntegra, aqui na redação, então a gente ficou realmente muito abalado. Com inclusive o convite, né, para o Xandão ser vice. Peço adicional de insalubridade para isso, viu? Professor, mas se o senhor tivesse que escolher uma de nós três aqui, qual o senhor achou que trouxe a melhor? Eu acho que ele pode, inclusive, levar, né? Eu acho que a questão da Palestina me tocou muito também. Não é um momento terra plana, mas é um momento que me tocou bastante isso. Perfeito. Não é terra plana, é isso que eu acho pesado. Troféu Tristeza da semana, então. Eu trouxe aqui o Troféu Tristeza Barrón de la Semana, como diria o Gabo. Muito bem. Obrigado a concordar com isso. Então, Gabo, muitíssimo obrigado pra você também, querido, muitas graças. E vamos acompanhar a questão da Cristina, você vai apoiar a gente no site do Brasil de Fato, aqui na Rádio BDF também, sempre quando for preciso trazer atualizações. Muito obrigado, pessoal. E obrigado a você, Rodrigo Durão, por mais um episódio brilhante aqui na bancada do Estrangeiro. E a você, Lucas Stanislau, tanto pela apresentação como pela confecção desse programa que você acabou de assistir. Direção de Camila Salmácio, produção de Letícia Holanda, edição e sonorização de Fábio Balbini, na operação do Switcher, Marina Ortega, identidade visual de Rafael Canoba, no Brasil de Fato a coordenação de áudio e vídeo é de Muniz Ravena e a de redes sociais é da Rafaela Cury. Além de tudo, a direção executiva é da Nina Fidelis. Querido ouvinte, muitíssimo obrigado e até quarta-feira que vem.